Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Como você está nesse dia tão especial? Eu resolvi fazer esse vídeo, trazer aqui esse conteúdo que tem muitas das nuances da minha história para compartilhar, quem sabe, com você que está neste momento se perguntando, como eu já estive algum tempo atrás, sobre coisas do tipo: onde Deus está? Como eu soluciono os desafios que estou vivenciando? E se a nossa vida ela realmente já vem com um decreto estipulado, ou se existe a possibilidade de transformá-la? Quais são os passos? Como você pode fazer isso? Eu vou contar hoje a minha história, como eu cheguei aqui, parte do que aconteceu comigo, com certeza vai inspirar você na sua transformação. É hora de invadir o subconsciente e transformar a sua realidade. Algum tempo atrás, eu passei por uma série de desafios que eu jamais imaginei que eles fossem acontecer na minha vida. Eu via a vida de uma maneira, eu acreditava em determinadas sentenças e também em determinados porquês eu estava vivendo tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Primeiro de tudo, eu pensava era que Deus estava fora. Deus estava em um lugar longínquo, e de onde ele estava me sentenciando, me condenando, me castigando, porque eu acreditei dessa maneira por muito tempo, porque eu aprendi lá atrás, desde as relações com os meus avós, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam cada um com os seus pais, isso foi passando de geração em geração, claro, até foi como eu aprendi com os meus pais, e no lugar em que eu estava inserido, neste cenário. Muitos de nós passamos por isso porque nós vivemos uma realidade hoje religiosa e muitas das vezes intolerante. Eu vejo que hoje acontece uma certa transformação, mas no meu período, na minha passagem por um ambiente religioso, foi diferente do que eu vejo alguns hoje, mesmo assim com determinada distância, mas igual de muita gente que vai se identificar aqui. Um ambiente em que um amor incondicional não é incondicional, em que a interpretação de determinadas histórias e palavras, elas são exatamente como uma pessoa te traz, e isso é o que tem que bastar para você. Normalmente as pessoas acreditam e assim levam a vida. Os grupos de amigos que escolhem com quem você pode ou não pode estar, deve ou não deve andar, com quem você conversa e com quem você não deve falar. Uma vida com regras humanas que transformaram Deus nesse ser humanoide que condena, que é tirano, que tem uma sentença prévia para a sua vida se você não se comportar desse ou daquele jeito, que basicamente algumas instituições o apresentam. Depois de um tempo estando nesses lugares, estando nessas relações, estando nessas eventualidades, eu acabei me retirando por uma escolha própria, por uma transformação, uma expansão pessoal. Depois de ter feito essa escolha, eu acreditava que eu estava bem, estava livre, e eu não entendia até então sobre crenças limitantes, programas sabotadores e suas raízes, como essas histórias, esses ambientes, o que eu acreditava, o que eu recolhi, consciente ou inconscientemente, o que eu verbalizava, tinha se enraizado no meu ser, na minha vida, estava criando minha realidade constantemente. Em meados de 2020, eu comecei a despontar com crises de ansiedade e sinais de depressão. Quando eu comecei a ter esses sinais e tudo mais, eu não os entendia com tanta profundidade,
eu acabava não sabendo de onde eles tinham saído e eu voltava à minha consciência através de opinião de pessoas muito próximas ou de algumas coisas que eu acreditava como crenças enraizadas de que isso era um distanciamento que tinha acontecido entre mim e Deus e que provavelmente eu estava pagando um preço por isso. Olhem só que coisa absurda. Deus não está longe, Ele está dentro e eu posso provar. Com o tempo passando, eu tive a necessidade de buscar profissionais. Eu fui para terapia com uma psicóloga excelente, que me ajudou a me enxergar, me visitar interiormente, me entender. Foi aí que começou todo o processo. Gente, eram períodos tão desafiadores que tinham dias que eu saía de casa, ia caminhar e caminhava durante as minhas caminhadas por cerca de 4 horas sem parar, no sol, com roupas de moletom, capuz, e eu chorava muito, sem saber o princípio de tudo aquilo que eu sentia. Eu acreditava que eu estava, como eu disse, pagando por algo, ou que Deus já estava pesando a mão sobre a minha vida por eu realmente ser quem eu sou. Eu estava completamente errado. Eu buscava fora algo que estava dentro. Eu pensava que tinha sido a minha história, que seriam as escolhas feitas com parte de cenários dos quais eu sempre estive presente. Eu imaginava que era por motivos familiares. Eu acreditava que eram por coisas externas múltiplas. E nada mais era a minha ansiedade e a minha depressão do que uma autorresponsabilidade, um chamado para o autoconhecimento, para ter acesso a muitas descobertas. Exatamente. Eu ouvia que Deus estava distante. Então eu acreditei, eu captei isso, consciente e inconscientemente isso ficou gravado. Eu trouxe os dogmas de lugares para minha vida fora desses lugares e com muito tempo eu já havia me retirado desses determinados lugares. Isso é tão impressionante porque eu tenho certeza que tem gente aqui que vai se identificar com isso. Hoje, eu considero Deus o universo, como eu já contei para vocês, que único verso, único criador. E a partir de agora eu começo a contextualizar com vocês que realmente ele não está distante, ele está dentro. Essa fonte infinita, essa inteligência suprema, a fonte criadora, a fonte criativa, a inteligência interina, Deus, ele é absolutamente o todo em tudo. Ele é a menor partícula de informação, segundo a ciência e a física quântica, que faz parte de absolutamente qualquer coisa que você possa ver ou não. Ele está no ar, está na água, está nas árvores, nos animais, está nas coisas, está na sua pele, está no seu cabelo, está nas suas roupas. Sendo a menor partícula, tudo que existe vem dessa fonte infinita, que nós conhecemos como Deus. Então, se Deus é a menor partícula de absolutamente tudo, então tudo é Deus, em porções diferentes, em informações diversas. Então ele está nos órgãos, nas células, no seu interior. Você, eu, somos Deus em ação. Então ele não está longe. Então não existe o que eu acreditava. A história de estar longe de Deus, estar fora de Deus. Por isso, você não pode ser amado quando você não está nesta condição. Você aprende em lugares que interpretam de acordo com os seus interesses internos. Quando você ouve sobre Deus e sobre o amor incondicional, poucas vezes pensa o que significa a palavra incondicional. E a palavra incondicional, ela significa sem regras, sem limites, sem condições, sem motivos. É um amor sem explicação.
É um amor sem julgamento. É um amor sem seletividade. Eu passei a observar minha vida, eu passei a me ver de outra maneira quando eu comecei a me explorar, a me autoconhecer através de livros, através de práticas, e uma grande libertadora que eu compartilho com vocês diversas vezes, inclusive lá no nosso grupo de mentoria grátis no WhatsApp, no grupo Extraordinariamente, é o Ho'oponopono. Eu criei uma versão que é o Ho'oponopono Extraordinário. O Ho'oponopono ele consiste na repetição de 4 frases simples e tão poderosas que é feito da seguinte maneira. Você pode fazer hoje para você, começar hoje para você. Eu faço todos os dias e desde então tudo se transformou radical e totalmente. A repetição é a seguinte: você pode dizer o seu nome, eu vou usar o meu exemplo. Maicon, extraordinário. Eu sinto muito. Me perdoa. Sou grato e eu te amo. Maicon, extraordinário. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato e eu te amo. Maicon, extraordinário. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato e eu te amo. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que consiste na cura e limpeza de memórias das quais você não tem acesso consciente. É uma prática, você consegue curar essas dores e esses traumas que estão escondidos em gavetas lá no seu inconsciente. Entenda que 5% consciente é essa mente que busca lógica e explicação para tudo, enquanto 95% é um oceano gigantesco do qual você não tem um acesso consciente, mas o Ho'oponopono, que é essa prática antiga, é capaz de transmutar todas essas memórias que têm construído uma realidade assim como construía a minha até então nesse período de ansiedade e depressão. Por isso, quando eu comecei a praticar, tudo começou a mudar de maneira tão intensa, tão grandiosa, que eu perdi o controle. Não que eu ficava selecionando, tentando ver o que é que estava acontecendo, mas tudo foi tão grande, tão intenso, que começou de dentro para fora. E segue, porque eu continuo praticando Ho'oponopono. Eu faço 108 repetições. Por uma questão de estudos, o número 108, ele representa, entre outras coisas, um final de ciclo, porque 1 mais 0 mais 8 é 9. Quando a gente vai para a próxima sequência de números, a gente vai para o 10, que 1 mais 0 é 1. Então, o número 9 ele representa esse final de ciclos. Mas, claro, eu não vou falar para você fazer 108. Eu digo que você faça o tempo e a quantidade necessária que você sentir que você está em conexão com o todo, com o universo. O que fizer sentido para você está certo, mas faça. Faça. Tem um livro que se chama Limite Zero, que é do Dr. Hugh Lane com o Joe Vitale. Ele é incrível. Ele fala sobre voltar para o todo. Voltar para a paz do eu. Mike, por que a técnica é feita com o seu nome? Porque muitas das pessoas dizem que eu amo a Deus, eu amo somente a Deus, eu sou temente a Deus. E elas, na verdade, não amam a Deus. Eu não estou julgando, calma. Na verdade, elas dizem que amam exatamente porque o inconsciente, muitas das pessoas, o inconsciente dessas pessoas tem medo do que disseram que vai acontecer com elas se elas não permanecerem ali na presença de Deus. Lembra da história da distância? Se você não está, você não é filho. Se você não está, você não recebe a presença. Se você não está, você está distante. Se você não está, você não é amado. Então, medo de ir para algum lugar que estão dizendo que você vai, faz com que você acredite que ele não está perto. E que ele é um Deus que condena, é um Deus que julga, é um Deus que mede e que segundo o que você faz,
você vai ter o seu merecimento final. E você sabia que a comunicação universal, e existe uma prova disso, é o sentimento? Perceba que você não precisa necessariamente falar japonês, inglês, alemão, francês, mas se você abraçar uma pessoa sem qualquer palavra, de qualquer um desses países, o sentimento é possível ser sentido, doado, e ele é percebido como forma de comunicação. O sentimento, ele não necessita de palavras, ele é auto-explicativo, porque ele é automático, porque todos somos um. Então, com o tempo, com a prática, eu fui percebendo e entendendo isso. Eu continuo os meus estudos até hoje, eu continuo o Ho'oponopono extraordinário até hoje, e inclusive, voltando para aquela explicação que eu falei para vocês sobre Deus ser o todo e absolutamente tudo, me fez entender que práticas como o Ho'oponopono, que é de cura e limpeza de memórias com defeitos, traumas, entre outros, fez com que mudanças ao meu redor acontecessem. Porque tudo aquilo que você abençoa, te abençoa de volta. Acima de dogmas, de paradigmas, acima de crenças, acima de programas estipulados, implantados, conscientes e principalmente inconscientes, você começa a acessar esse campo e transmutar tudo. Eu entendi que a minha cura estava em me abençoar. Então, quando eu falo do amor, que as pessoas têm medo dos lugares para os quais elas vão, se você não consegue praticar o amor próprio, se abençoando, assumindo a responsabilidade, sentindo muito, pedindo perdão porque você reconhece o programa, mesmo que você não tenha consciência disso, ele está no subconsciente, então você pede perdão para essa memória, agradece pela limpeza e por ter reconhecido essa memória e cobre com amor. Sinto muito, me perdoa, sou grato e eu te amo. É o ciclo completo. Se você não consegue fazer isso por você, que você se enxerga, como que você consegue amar alguém que você não vê e diz que sente? Sendo que ele é amor e amor incondicional não tem regras. Quando você se ama, quando você se cura, quando você se cuida, quando você pratica o Ho'oponopono extraordinário, você sente a verdadeira presença do todo, a verdadeira presença de Deus, do universo, fluindo através de você e transformando a sua vida de diversas maneiras, inexplicáveis e explicáveis. Você passa a se sentir melhor, você passa a se sentir mais disposto, você atrai oportunidades antes que você acreditava que tinham determinadas dificuldades ou que você tinha uma visão de impossibilidade de viver essas realidades, as relações entre as pessoas da sua família, as relações com os amigos, as relações com a vida. Você começa a olhar para lugares e coisas que você não via a beleza, que você não via a riqueza e não via como presente para você. Você começa a ver tudo isso em absolutamente tudo. Eu lanço através desse vídeo um desafio para que você comece hoje, com um pouco desse resumo da minha história, um pouco sobre a prática, uma das práticas que eu coloquei como cotidiana na minha vida. Mas, Michael, eu preciso ter fé porque eu tenho medo. Não, na verdade você nem precisa. É que tudo aquilo que você fala jamais volta vazio. Aquilo que você pensa e intenciona, então, ganha força maior ainda. Eu disse que o sentimento é uma comunicação universal porque o sentimento é a linguagem de Deus. E todos esses processos, a fala, pensamento e sentimento, começam numa intenção. E se esse vídeo chegou até você, com certeza é um sinal do todo para uma transformação, para uma cura, para a resolução daquilo que você está buscando. Não importa como, não importa quando, nem por que vai acontecer. É a sua decisão no agora
que define a continuidade da sua história, da sua vida, o acesso que você vai ter a mais saúde, a mais oportunidades, a mais amor, a mais dinheiro, a mais esperança, a mais alegria. Tem muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu quero trazer para vocês aqui como conteúdo, para que vocês comecem a colocar em prática na vida de vocês. Assim como um dia eu sentei na minha cama, foi assim que eu descobri o Ho'oponopono. Eu já estava cansado de tanto buscar, procurar e não entender o que é que estava acontecendo na minha vida. Sendo que eu estava tão feliz, eu sentia que eu tinha dado um passo num caminho certo para minha vida, só que a evolução continua. Ninguém foi feito para se aposentar. Ah, agora eu vou jogar a toalha, eu posso não fazer mais nada na minha vida. Não, a evolução continua. Eu sentei na minha cama, eu liguei a televisão e eu vi uma propaganda que o moço dizia o seguinte: anota aí, o universo só te dá mais daquilo que você acredita. É sério, ele falava desse jeito. É sério. O universo só te dá mais daquilo que você acredita que merece. Então a sua realidade é construída por aquilo que você tem mantido na sua mentalidade. Porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Não é tão raso como tem sido apresentado para você há muito tempo, há pouco tempo, ou tem trazido para você pela sua família. E lembrando, não existe errado, não existe culpado, não existe fora. Todo mundo só está fazendo segundo aquilo que tem consciência. E talvez, provavelmente, se você não é o primeiro que está escutando sobre isso que eu estou falando, sobre essas práticas, sobre Deus ser o todo e absolutamente tudo, e já estar dentro de você, não estar distante, você veio para quebrar padrões, transformar a realidade, a sua e de milhares de pessoas que com certeza, através dessa teia energética interligada, com muito amor e alegria, elas serão alcançadas. Assim como eu espero e desejo que esse vídeo tenha feito sentido e alcançado você. Comenta aqui se fez sentido. Eu desejo que vocês comecem a praticar esse Ho'oponopono para vocês, para as coisas, para a sua atividade profissional, para os seus sonhos. Mas comece principalmente hoje, todos os dias, fazendo as 108 repetições, que é como eu faço com o meu nome, mas eu vou dar um exemplo aqui. O nome do Cleiton. Cleiton, extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Cleiton, extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Cleiton, extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grato e eu te amo. Eu sou a prova de que você só precisa falar, só precisa permitir, porque as palavras, elas são carregadas de energia e poder, e elas vão entrando no seu subconsciente dia após dia, e fazendo essa grande mágica extraordinária de transformação e cura acontecerem em todas as áreas, sem definir o como, sem definir qual, porquê e quando. Só faça e se permita receber as respostas, as soluções que já existem e estão preparadas para se manifestar na sua vida, assim como foi na minha. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, que ajude a transformar a sua realidade. Me deixem saber comentando aqui, vai ser muito especial. E não se esqueça, repita todos os dias: eu sou extraordinário, porque você é extraordinária, você é extraordinário e nasceu para viver o extraordinário aqui nessa realidade. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!